Professora, e agora, como é que tem que ser o formato do TCC2? Vamos aprender como tem que ser esse formato do TCC2. Lá no Drive da disciplina, vocês encontram um modelo, como já foi dito anteriormente, mas aqui eu trouxe um TCC2 do semestre passado, que foi finalizado com nota máxima, para que vocês consigam entender como é que funciona esse formato e quais são as principais diferenças em relação ao TCC1 que vocês já fizeram, o que vocês vão precisar alterar nesse trabalho de conclusão de curso. Bom, então aqui na primeira página vocês têm a capa do trabalho, né? Onde tem a instituição, o nome do autor, no caso vocês, o título do trabalho, o lugar onde ele foi realizado e o ano. Aí a contracapa, mostrando, né, novamente aí alguns dados. A ficha catalográfica, essa ficha catalográfica, pessoal, vocês só vão, por enquanto, deixar o espaço dela aí nessa terceira página. Por quê? Porque a ficha catalográfica é feita somente após a correção. A gente precisa corrigir primeiro o trabalho para depois solicitar essa ficha catalográfica, cujo tutorial também de como solicitar também está no Drive, mas vocês vão fazer isso depois da defesa, tá bom? Nessa quarta página, lá no Drive também, tem o modelo do termo de aprovação. Então, esse termo de aprovação, ele é assinado, então a banca examinadora, junto com o seu orientador, assinam digitalmente para que conste no seu trabalho a sua aprovação, né? Então, vocês vão, eu coloquei separado ele lá no Drive, mas vocês vão pedir para a banca assinar e depois inserir no trabalho final, tá ok? Então, essa quarta página vocês também deixem separado para o termo de aprovação. Se não tiver assinado, aí o trabalho é devolvido, tá? Então, tem que estar completinho nessa ordem para que seja aceito. A dedicatória é um dos itens pré-textuais que não são obrigatórios, então você pode colocar aqui somente se você quiser e achar oportuno, assim como agradecimentos, né? Mas é de bom tom a gente ser grato a todos aqueles que nos ajudaram nessa caminhada. O resumo do trabalho e o abstract, junto com as palavras-chave. E se vocês tiverem também, isso é opcional, lista de abreviaturas e siglas, né? Então, para você não ficar escrevendo a mesma palavra várias vezes no texto, e se vocês tiverem muitas siglas e abreviaturas, essa lista também pode ser feita, assim como lista de figuras, lista de quadros, lista de tabelas. Então, ajuda a organizar o texto, principalmente durante a arguição da banca, né? Depois, como item obrigatório, a gente tem o sumário, onde você vai descrever quais são os itens do seu trabalho, em que página eles se encontram, se tem anexo ou apêndice também, como item pós-textual, não é obrigatório, mas se tiver, coloca no sumário. E aí a gente entra no primeiro item da composição do texto em si, né, no desenvolvimento do trabalho, que é a introdução. Lembrando que ela é uma breve apresentação do que será o trabalho, então ela tem que ser sucinta. Depois, a fundamentação teórica, onde você vai abordar o que você pesquisou, os artigos, os livros, jornais, manuscritos, sei lá, todas as fontes bibliográficas que vocês forem utilizar, né, e que vocês acharem pertinente, vocês vão colocar, então, na fundamentação teórica, ou referencial teórico, é a mesma coisa, tá ok? E aí, lembrando que ele pode ter tabela, pode ter figura, pode ter quadro, aquilo que vocês acharem que é pertinente de informação trazer para o trabalho de vocês. Lembrando que tudo tem que ser colocado fonte e a referência de onde vocês tiraram cada informação, tá ok? Depois, você vem para o item de metodologias, né? Quais são os métodos que vocês utilizaram no trabalho. Aqui no caso, né? Plano de análise de viabilidade econômica, delimitação de métodos de pesquisa, qual que é a estrutura que ela utilizou na unidade onde ela fez a pesquisa.
E aí, depois que vocês abordaram qual é a metodologia que vai ser empregada, qual é a amostragem, a população, enfim, o tipo de trabalho que vocês forem fazer, aí vocês partem, então, para resultados e discussão, né? Então, não adianta só colocar os números, vocês têm que interpretar o que eles significam, quando é o caso de uma pesquisa quantitativa, que é o caso da Beatriz. E quando for qualitativo, vocês têm que interpretar da mesma forma, né? O que, que significa aquela determinada informação? Isso implica no quê? Qual é o impacto disso, né? Então, não é só trazer o resultado, é discutir ele de uma forma inteligente, robusta e baseando-se nas referências bibliográficas que vão te dar embasamento para você suportar a arguição. Depois que você mostra os resultados, aí você parte para a conclusão, né? Considerações finais, onde você vai fazer um apanhado de tudo aquilo que você considerou importante, pertinente durante a abordagem da pesquisa que você fez e colocar aqui para quem for ler entender de que forma você finaliza o trabalho e a sua percepção sobre ele. E por último aqui, né, as referências bibliográficas, lembrando que lá no Drive tem um modelo de como referenciar cada tipo de bibliografia. Então, se for livro, se for site, se for revista, se for artigo científico, se for dissertação de mestrado, tese de doutorado, tem tudo lá, tá? E como opcional, se vocês tiverem colocado aí ao longo do texto, né, a citação de anexo, vocês vão colocar os anexos aqui como itens pós-textuais após a bibliografia, tá ok? E aí, apêndice, anexo, se quiser detalhar um pouco mais daquilo que foi abordado lá no texto, vocês vão colocar aqui no final. Beleza? Então, sem grandes mistérios, e aí lembrando só que, em relação ao TCC-1, como vocês podem ter observado, aquela parte de problematização, levantamento de hipóteses, objetivo, justificativa, todos esses itens saem porque eles são contemplados nesses novos itens, tá ok? Então, por exemplo, você não necessariamente pode colocar um item de objetivos, você pode inserir os objetivos do seu trabalho durante a introdução, por exemplo, tá ok? A justificativa. Então, ele ganha esse novo formato, porque agora você sai do campo das ideias e passa a ter feito a parte prática do trabalho, já entendendo quais são os resultados e o que eles significam. Então, você não tem mais hipóteses agora você tem afirmações. E é por isso que esse TCC2 ganha esse novo formato. Beleza?